Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Luz na Escuridão TV. Aqui hoje nós vamos começar uma saga aqui, a nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Este é o primeiro dia e nós vamos ler aqui os capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Nós vamos utilizar a versão NVI, então espero que todos estejam com o coração aberto para poder entender o que Deus quer falar conosco hoje. Então, se você quiser caminhar conosco todos os dias, será muito, muito, muito bem-vindo e que Deus nos abençoe. Antes de começar, queria fazer uma pequena oração. Feche seus olhos. Senhor, meu Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom. Confiamos em Ti e sabemos que o Senhor tem coisas boas para todos nós. O Senhor que tira a escuridão do mundo, que cria tudo, pode também colocar luz nos nossos corações e nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo que temos e que não temos e peço que todas as pessoas estejam com o coração aberto para poder receber o que o Senhor quer falar hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, antes de começar a ler, vou falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis, Gênesis é o livro dos começos. Aqui é o começo do universo, da vida, do ser humano, do pecado e também o começo do plano de Deus para restaurar tudo isso. Hoje, em Gênesis 1 e 2, vamos olhar para Deus como Criador e perguntar: o que este texto vai dizer sobre Ele e sobre quem sou eu? Gênesis 1. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas, que faça separação entre as águas e águas. E assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima do firmamento. Então Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a noite, e esse foi o segundo dia. Então Deus disse: ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou de mares os conjuntos das águas. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com a sua espécie e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o terceiro dia. Então Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para fazer a separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite.
Deus também fez as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e fazer a separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Passaram a tarde e a manhã. Este foi o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra por toda a extensão do firmamento do céu. Então Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que povoam as águas, de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e amanhã. Este foi o quinto dia. Então Deus disse: produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, animais de rebanho, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os animais de rebanho de acordo com a sua espécie e todos os animais rastejantes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Façamos então os seres humanos, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre ela. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Então serão alimento para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo o que tem em si fôlego de vida. Dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Em Gênesis 2, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles habita. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, neste dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus o abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi neste dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. O homem e a mulher. Este é o registro das origens dos céus e da terra quando foram criados no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então o Senhor Deus, fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele circunda toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também estão bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion. Ele circunda toda a terra da Cush. O nome do terceiro é Tigre. Ele corre a leste de Assur. O quarto tigre é Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus observou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pais e mães e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Palavra de Deus. Senhor, meu Pai, eis tua palavra, agora que tenhamos discernimento para fazer uma reflexão sobre o que dissemos agora. Aqui em Gênesis, o que aparece não sou eu, não é você, não é um problema do mundo. A primeira palavra é no princípio, Deus. E isso já muda tudo. A Bíblia começa dizendo que a história não gira em torno de nós, gira em torno de Deus. Ele é o Criador, o centro de partida. Uma coisa forte também que eu percebi é o poder da palavra de Deus. Várias vezes o texto repete: e disse Deus, logo em seguida, e assim aconteceu. A voz de Deus não é só uma opinião, não é um conselho, é a voz que cria, que muda, que atualiza, que dá destino. Então, uma outra coisa importante é quando Deus, na minha visão, é de quando Deus cria o homem, né? Ele fez o homem sua imagem e semelhança. Ou seja, ninguém é um acidente. Toda vida tem um propósito. A identidade que mais profunda não está no passado, no pecado, ou o que você viveu, o que você pensa, mas em quem te criou. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Já em Gênesis 2, a gente tem um zoom, né, do que aconteceu com a criação, né, no fôlego de vida. Deus forma o homem do pó da terra e sopra nele um fôlego de vida. Aquilo é o próprio Espírito. Quando ele fala que façamos do homem nossa imagem e semelhança, ele está dizendo que aquele sopro de vida tem Deus, tem o Espírito. Então, nós somos criados do pó não à toa, para falar que nós somos frágeis, mas também nós somos especiais. Então, essa é a minha visão sobre essa questão, e também traz uma coisa muito forte sobre a ligação que o homem tem que governar sobre as coisas, mas nunca fala que ele tem que
mandar, ele tem que governar. Governar é diferente de simplesmente mandar. Não é achar que eu sou o dono do mundo, mas a gente tem dentro de nós uma autoridade para poder fazer e governar sobre as coisas, administrar os presentes de Deus sobre nós. Tudo que é na terra, no mar, no céu, tudo está ao nosso alcance. E eu separei assim, pensei em algumas perguntas do que Gênesis 1 e 2 pode trazer de resposta para nossas vidas. De quem eu vim? Eu fui criado por Deus, imagem e semelhança, né? Por que eu existo? Eu fui criado para refletir Deus, a imagem dele no mundo, para poder governar assim como ele governaria, pensar sempre como agiria Deus, né? E aí já indo lá na frente, falando como Cristo, que também é o Deus vivo, é o Filho de Deus aqui dentro de nós, ele também carrega o Espírito. Não é acaso que nós fomos criados, não é por acaso, nós somos criados para poder fazer parte e sermos Deus na Terra. Agora, trazendo para uma aplicação prática aqui, né? Às vezes nós estamos em lugares obscuros, sem perspectiva, num universo não formado ou formado contra o que nós queremos ou contra o que nós acreditamos. Mas a gente tem que entender que existe um Deus que pode falar a mesma coisa sobre nós. Haja luz, governe sobre todas as coisas. Seja a imagem e semelhança do Deus. Utilize o Espírito que foi soprado dentro de ti. Isso aqui é a grande coisa, assim, né? Se nós estamos dispostos a deixar a voz de Deus ter a primeira e a última palavra na nossa vida. Porque Ele cria, Ele determina e o que Ele determina acontece. Nós temos que ter fé nisso, nós temos que agir a favor dessa profecia, dessa ordem de Deus. Agora, meus irmãos, antes de irmos para uma oração final curta, eu queria entender de vocês o que gostou, se gostou do formato, se está muito lento, se está muito monótono, para ajudar a gente a melhorar as coisas. Então, se essa palavra falou com você, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho lá de notificação. O canal é Luz na Escuridão TV. Compartilhe esse vídeo com qualquer pessoa que pode achar sentido nisso também. Amanhã nós continuamos com o nosso plano de leitura, caminhando no livro de Gênesis ainda. E nós vamos fazer isso. Um texto por dia, uma fagulha de luz na escuridão, e que tenhamos todos os próximos vídeos. Vamos para a oração? Senhor Deus, meu Pai, hoje eu reconheço que Tu és o Criador de todas as coisas e o Senhor da minha história. Onde eu vejo confusão, vazio e trevas, o Senhor pode trazer luz, ordem e vida. Fala comigo através das Suas palavras, que nós possamos refletir sobre o que lemos hoje, que refletimos aqui em pouco tempo, mas que o Senhor esteja presente nas nossas vidas, das nossas famílias e de quem mais precisar. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo, galera. Obrigado.